E, gente, vamos falar um pouquinho sobre polidrâmio? Bem, o que vem a ser o polidrâmio? É o aumento da quantidade de líquido amniótico. Classicamente, ele é definido quando tem mais de 2.000 ml de líquido amniótico na cavidade amniótica. Mas as repercussões clínicas do polidrâmio, elas só vão surgir normalmente quando o volume do líquido amniótico ultrapassar 3.000 ml, 3 litros. Aí ela vai começar a sentir desconforto, dispneia, né? Isso é importante. Bom, a polidramia, ela está associada, né? Principalmente com quadros de diabetes descompensado. Toda vez que a gente tem uma polidramia, a gente tem que pensar em diabetes descompensado. Macrosomia fetal, anomalias fetais como atresia do trato gastrointestinal ou do tubo neural, que são muito frequentes também associados ao diabetes, e as infecções congênitas. Bem, a gente classifica o polidrâmio quanto ao seu aparecimento em polidrâmio agudo, quando é aquele que aparece subitamente. Normalmente, ele ocorre no segundo trimestre e ele é mais raro, tá? E o polidrâmio crônico, que é aquele que vai aparecendo lenta e gradualmente, né? É a forma mais frequente no terceiro trimestre e que cursa com desconforto respiratório. Quanto à atividade uterina, o polidrâmio pode ser classificado como de baixa contratilidade, quando a gente tem um tônus normal ou uma hipertonia discreta, né? E que esse tônus se normaliza após o esvaziamento de parte desse líquido, ou polidrâmio de alta contratilidade. Esse já tem hipertonia, hipersistolia, consequentemente, ele tem uma tendência maior a desenvolver parto prematuro. E com o esvaziamento do polidrâmio, eu tenho um risco aumentado para o trabalho de parto. Bem, etiologia, a gente lista aqui, entende? A etiologia, tudo que pode levar à polidramia, tá lá o diabetes no topo da lista, né? Doença hemolítica perinatal, as anomalias congênitas, né? E delas, a principal são as do sistema nervoso central e do trato gastrointestinal. E eu tenho também um percentual não menos importante, em torno de 30% a 35%, de polidrâmios onde a gente não consegue definir a causa e, portanto, a gente chama de idiopático. Bem, o diagnóstico do polidrâmio, ele é feito através, entende, da sintomatologia que a mãe refere de um desconforto, né, respiratório associado à dispneia, uma dificuldade em deambular, com dores, né, difusas nas regiões lombar e abdominal, alteração dos ritmos, né, intestinal e urinário, né, polaciúria, constipação, né, e no exame obstétrico a gente observa uma distensão abdominal importante, com aquela pele lisa, brilhante, né, podendo haver a formação de estrias e com fundo de útero aumentado para esperado para aquela idade gestacional. Então, no exame obstétrico, na palpação, nas manobras de Leopoldo, a gente vai observar um útero de consistência cística, uma dificuldade em palpar as partes fetais, né, com piparote positivo e hipertonia uterina. Ausculta difícil, né, às vezes imperceptível ou abafada ao sonar. E no toque, o colo pode estar dilatado, com a formação, né, das bolsas d'água, que inclusive podem estar profusas, né? Diagnóstico diferencial da polidramia com aquelas situações que aumentam o volume uterino, como a gemilaridade, a macrosomia fetal, cisto ovariano, mioma, né, ou uma ascite materna decorrente de uma outra patologia, como, por exemplo, quadro de hipertensão grave. Bom, o diagnóstico ultrassonográfico, ele é feito através da medida do maior bolsão, que tem que estar maior do que 8 centímetros, ou então a medida dos quadrantes, lembram do ILA, o índice do líquido amniótico? Então eu divido o útero em 4, somo o maior bolsão dos 4 quadrantes e se ele for maior do que 18, nós estamos diante de um quadro de polidramia. É uma avaliação subjetiva também, igual a oligodramia, tá? Mas a gente observa um feto imerso, uma distância maior do que 1 centímetro, né, das partes fetais da parede uterina. Aqui, ao contrário da oligodramia, a avaliação da anatomia fetal é muito fácil, né? E eu tenho adelgaçamento, tanto da placenta quanto da parede uterina, devido à subdistensão. As complicações maternas, associação com diabetes, pré-eclâmpsia e outras patologias, né? Parto prematuro, descolamento prematuro de placenta,
né, por conta do esvaziamento do polidrame, que muitas vezes se faz necessário, a ruptura das membranas pelo aumento da tensão, a ruptura uterina naqueles casos onde ocorre cicatriz cirúrgica anterior, né, prévia, e a hipotonia uterina no quarto período por conta da subdistensão, né, durante a gravidez. Do ponto de vista fetal, né, a gente observa com mais incidência o prolapso de cordão após a ruptura das membranas, né? As malformações fetais, que a gente já falou, né? Sistema nervoso e trato gastrointestinal, prematuridade, né? Os tocotraumatismos, a hipóxia neonatal por conta de prolapso ou descolamento, que são comuns nessa situação clínica, e a mortalidade perinatal em torno de 50%. Bem, eu vou precisar fazer uma série de avaliações complementares para tentar chegar na etiologia, tá? Então, a tipagem sanguínea, nos casos de RH negativo, o cumbis indireto, né? A pesquisa, né, da síndrome Stock, né? Ultrassom morfológica, avaliação cromossômica, né? E o eco fetal, enfim, né, tentando decifrar qual é a etiologia que gerou a polidramia. No ultrassom, né, eu vou conseguir medir, né, o bebê, né, e pesquisar se existe macrosomia. Vou avaliar a gravidade do polidramio através da quantidade, né, do maior bolsão e do índice do líquido amniótico, do ILA. Vou avaliar as câmaras cardíacas, né, diagnosticar anomalias de placenta e rastrear as principais malformações associadas a essa situação clínica. O tratamento sempre etiológico, né? Então, no caso de um diabetes descompensado, normalizar, né, a homeostase. No caso de uma isoimunização pelo fator RH, a transfusão intrauterina. No caso das malformações incompatíveis com a vida, a interrupção da gravidez. E nas compatíveis, o segmento e rastreamento do bem-estar, levando então a via de parto compatível com cada patologia. No tratamento conservador, a gente vai oferecer para aqueles casos de polidramio leve e moderado que não tem uma sintomatologia exuberante, tá? Que a mãe não tenha muito desconforto, não tenha dispneia, tá? Então, o segmento pode ser ambulatorial, com repouso relativo, né? Avaliando semanalmente o índice de Bishop, se o colo, entende, tá esvaecendo, se está dilatando ou não, né? Inibir o trabalho de parto, naqueles casos em que a gente detecta, né, um adelgaçamento desse colo, né? E pesquisar a maturidade, né? Se positivo, interromper a gravidez, caso negativo, continuar, né, com o tratamento sintomático. Quando que a gente adota um tratamento ativo? Naqueles polidramios de grandes volumes. Para esses é necessário hospitalizar, né? E eu vou usar a amniocentese transabdominal evacuadora. Então, eu vou fazer uma punção, né, na cavidade amniótica e vou tirar parte desse líquido amniótico. Vou aproveitar com esse líquido amniótico e pesquisar, então, a maturidade pulmonar fetal. E posso usar, em algumas situações especiais, a indometacina, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Bom, por que que a gente trata, então, esses casos, né? Os polidramios de grande volume com sintomas maternos, por conta da dispneia e do desconforto abdominal que ocasiona na mãe. E no pré-parto, para corrigir os distúrbios de contratilidade uterina, para acelerar o trabalho de parto, dessa forma melhorando a oxigenação dos bebês intraútero. Bem, aqui está a técnica, né, da amniocentese, né, que a gente faz, né, uma punção, e aí eu vou então tirar, né, em torno de 500 a 1.500 ml de líquido amniótico, dependendo, entendeu, da quantidade de cada polidramio, né? Existem complicações? Sim, né? Posso desencadear o parto prematuro, posso fazer uma infecção, uma coriomionite, né? Posso romper a bolsa, posso descolar a placenta e posso lesar alguma parte do bebê quando eu coloco a agulha, posiciono a agulha dentro da cavidade amniótica. Isso não é comum, mas pode acontecer sim. Bem,
Quando que eu uso a endometacina? Eu disse que ela tinha indicação em alguns casos especiais, tá? Então, a gente vai usar naqueles casos de polidrâmio sintomático precoce, antes de 32 semanas, quando a maturidade fetal está ausente, né? E existe um risco muito grande para trabalho de parto prematuro com esse feto inviável, principalmente naquelas polidraminias de alta contratilidade. Como que a endometacina age? Ela age diminuindo a diurese fetal e aumentando a reabsorção do fluido pulmonar do feto, dessa forma facilitando o transporte de água através das membranas fetais. Eu uso doses baixas, de 25 a 50 mg de 6 em 6 horas, e não pode ultrapassar 5 dias, tá? E tem que fazer diariamente um controle com o Doppler do ducto arterioso, tá? Porque o fechamento precoce, né, dessa estrutura, né, cardíaca do feto pode levar à morte intraútero, né? Aumenta também as chances de enterocolite necrotizante e de disfunções plaquetárias por fenômenos hemorrágicos decorrentes ao uso da endometacina. Bem, quando é que eu vou fazer o parto normal, parto transpélvico? Quando existe uma boa vitalidade fetal e o colo tiver favorável, com índice de Bishop maior do que 5. E cesariana, naqueles casos em que tenham apresentações anômalas, principalmente os pélvicos, procedência de cordão, quando o cordão, né, se posiciona na frente da apresentação, com a membrana íntegra, né, porque se a membrana tivesse rota, o nome correto seria prolapso de cordão. Em caso de sofrimento fetal, distúrbios da contratilidade e fetos com mais de 4 quilos. Bom, no parto transpélvico, quando eu tenho um polidrâmio grave, eu posso fazer uma amniocentese aliviadora prévia ao início do trabalho de parto. Nos leves e moderados, eu vou deixar para fazer a ruptura da membrana por baixo, né, pelo canal vaginal, né, com dilatação cervical, lembrando que eu não posso deixar esse líquido escoar rapidamente, correndo o risco de fazer prolapso de cordão e descolar a placenta. Então, aqui, ó, aguardar o escoamento do líquido, né, antes da divulsão dos bordos da esterotomia, também na cesariana, né, e prevenir os traumas naqueles fetos macrossômicos e nas apresentações anômalas. É isso aí, gente. Então, até a próxima, tá? E fiquem com Deus.